Bom, gente, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, igual todo mês a gente vem comparecendo, né? Para nós é motivo de muita satisfação poder começar o mês assim, sempre tão abençoado, né? Em meio de tantas pessoas que a gente tanto gosta. Vamos continuar os nossos estudos então acerca do livro Boa Nova. Livro Boa Nova, que é esse livro do Chico, que veio através do espírito Humberto de Campos, que traz para nós 30 casos retirados do folclore do mundo espiritual, ou das tradições, pois se assim como na Terra nós temos nossas tradições, nós temos nossas histórias, no mundo espiritual também. E dentre essas tradições existe aquelas da história de Jesus, ou seja, arquivos de memórias que os espíritos guardam e contam, narram uns aos outros, e é a esse acervo que o espírito Humberto de Campos teve acesso e escolheu, dentre vários, ele vai dizer 30 para nós. Hoje nós estamos no capítulo 17 do livro Boa Nova. Livro que vai tratar de muitos contos, né, dos bastidores, dessa vida um pouco mais cotidiana de Jesus, onde nós vamos encontrar ali os pormenores por detrás das passagens evangélicas. E hoje, especificamente, nesse capítulo 17, que é intitulado para nós como Jesus na Samaria, nós vamos ver o contexto por detrás, o cenário que integrava a paisagem que vai falar acerca de Jesus e um encontro com a mulher samaritana. Ou como nós conhecemos, quando Jesus vai nos dizer sobre a água viva, onde ele diz, por exemplo, que a comida dele era realizar a vontade do seu Pai que estava nos céus. Humberto de Campos vai trazer para nós o que aconteceu naquele momento, minutos antes, alguns minutos também depois, pois nós vamos encontrar registrado para nós no Evangelho de João, no capítulo 4, apenas a narrativa do diálogo de Jesus e a mulher. E aqui, através do Espiritismo, através da mediunidade abençoada de Chico, nós podemos encontrar um pouco mais de informações que nos ajuda e aclara o nosso entendimento acerca dessa passagem que é tão bonita. Então vamos lá. Humberto de Campos começa narrando o seguinte, que Jesus ia com os seus discípulos de Jerusalém para Cafarnaum. Para que a gente possa entender um pouco mais, é necessário que a gente tenha em mente como era a organização daquela pequena Palestina à época, ali no Oriente Médio. Porque direto fala assim, que Jesus estava em Jerusalém, aí do nada ele está em Cafarnaum, está em Tiberíades, e de vez em quando ele vai para Samaria. Inclusive tem algumas desavenças dos discípulos com os samaritanos, que não gostam de passar pela Samaria. Mas onde que fica cada uma dessas cidades? É necessário saber para que a gente tenha mais ou menos aqui um norte, né, para onde nós estamos indo. Então, se fosse um mapa mental, nós podemos imaginar assim. Existia 3 grandes regiões na Palestina Antiga. A região da Samaria, a região da Galileia, a região da Judéia. E tinha uma outra ali que era coladinha, que era a região de Pérea. Eram essas 4 regiões que compunham ali aquela parte que nós conhecemos como a Palestina. Tinham algumas outras, mas essas são as principais para nós. E o que acontece? Jerusalém, o templo, onde ficava sobre um Monte Sião, onde eram realizadas ali, por exemplo, as festas do povo judeu, onde os rabinos estudavam, onde havia o sinédrio, os doutores da lei, ficava em Judéia, ficava na Judéia. Então a Judéia ficava aonde? Ao sul. Judéia ficava ao sul. Nós temos aqui um pouco mais ao norte, para o leste, nós temos a Samaria. E nós temos aqui no norte para o oeste, salvo engano, nós temos a região da Pérea. E ao norte, acima delas, nós vamos ter a região da Galileia. É na região da Galileia que tem a cidade, por exemplo, de Cafarnaum, que é onde Jesus escolheu morar juntamente com seu amigo e fiel discípulo Pedro. Então Jesus firma a sua estadia na casa de Pedro durante 3 anos. E é justamente na região da Galileia que existe um lago grande, tão grande que nós chamamos de mar, que é o Mar da Galileia, ou Lago Tiberíades. Tendo isso bem estabelecido, toda vez que fala assim,
Jesus saiu de Cafarnaum rumo a Jerusalém, ou Jesus saiu da Galileia rumo ao templo, ele vai ter que passar por dois caminhos. Ou pelo caminho da Pérea, ou pelo caminho de Samaria. Mas eles evitavam passar pelo caminho da Samaria. Por quê? Porque o caminho da Samaria era onde havia os samaritanos. E nós vamos descobrir o que tinha que fazia eles serem tão indesejados diante dos judeus. É uma história de família, gente, um trem gostoso. Mas vamos prosseguindo. Então Jesus, ele ia de Jerusalém, aqui embaixo, para Cafarnaum. E ele escolheu, dessa vez, passar pelo caminho de Samaria. Nesse sentido, então, eles já caminhavam, né? A essa época não existia avião, não existia bicicleta, carro, moto, não tinha. Então, as viagens no solo eram a pé, ou os mais ricos, a cavalo ou camelo. Mas Jesus e os discípulos não eram os mais ricos, então era a pé mesmo. E aí o que acontece? Nós devemos imaginar acerca daquela sequidão, né? Daquela região do Oriente Médio, e eles caminhando, e aí desperta a nós um pouco de fome, né? Porque assim, você está caminhando, você está gastando energia. E não é por acaso que os discípulos ficaram com muita fome. Então, na figura de Filipe, Tiago e André, eles viraram para Jesus e falaram: mestre, não vai dar para andar mais não. Vamos ter que fazer uma boquinha. E Jesus falou: gente, mas uai, não dá não. Mas eles: mestre, já está com muita fome. Aí Jesus falou: tudo bem, mas eu vou ficar. Aí eles: tá joia, mestre, pode ficar por aí. E saíram então Filipe, Tiago e André em busca de um vilarejo próximo para comprar um pouco de alimentos. Nós temos isso registrado por Humberto de Campos e também registrado na Bíblia mesmo. Nós vamos encontrar. Nesse sentido, então, o mestre Jesus, ele dá uma olhada ao seu redor, ali na região onde ele estava, e ele avista um poço que era um lugar muito importante naquela época, porque tratamento de água e esgoto não tinha, encanamento, esses negócios ainda não tinha não. Então um poço era um dos poucos lugares onde se podia achar água, exceto no mar ou nos rios, ou nos lagos, né? Nos locais aquíferos. Mas um poço era muito importante. Então ali ele estava diante do poço de Jacó. Jacó, que é considerado um dos grandes patriarcas do povo hebreu. Então nós vamos ter Abraão, que é o pai dos pais do povo hebreu, o pai de todas as gerações. Nós vamos encontrar Isaac, seu filho, e Jacó, seu neto. Jacó, que é inclusive o pai das 12 tribos de Israel. Mas como assim? Não entendi essa história, Tiago. Em resumo, é mais ou menos assim. Quando nós dizemos 12 tribos de Israel, nós estamos trocando as palavras para falar assim, é os 12 meninos do Jacó, porque Jacó tinha 12 filhos. E Jacó distribui a terra para eles. Então, as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Uai, mas não são 12 tribos de Israel, 12 filhos de Israel? Agora você está falando que é Jacó. É porque teve um acontecimento bíblico, simbólico, é lógico, mas narra-se o seguinte para a gente. Havia Jacó, e Jacó viveu a sua vida, e teve algumas questões, algumas desavenças ali, inclusive com seu irmão, que era o Esaú, e eles eram gêmeos. E de fato, o que nasceu primeiro, o primogênito, era Esaú. Esaú que nasceu primeiro. Então, a bênção da primogenitura, ou seja, quem ia herdar, quem ia comandar, era Esaú. Entretanto, no dia de receber a bênção de Isaac, que já estava um pouco mais velho, já não enxergava tão bem, Jacó e sua mãe deram um golpe no seu pai Isaac. E nesse golpe, fez Isaac dar a bênção para Jacó e não para Esaú. E aí Esaú ficou muito bravo. Mas também, pudera, ele que era o herdeiro, e Jacó significa aquele que vem atrelado ao calcanhar, deu-lhe um golpe. Nesse sentido, então, Jacó fugiu e tudo, e ficou uma relação meio arranhada, né? Jacó ficou como um desonesto, e isso tudo no seu coração, e ele foi colhendo os frutos, até que houve um dia que ele foi convidado para uma luta. Lógico que é tudo simbólico, gente, como no Velho Testamento nos é apresentado. E Jacó foi chamado para lutar com um anjo do Senhor. E aí ele passou a noite inteira lutando e não caiu, não pereceu. Só que o anjo
ele feriu a coxa de Jacó. E Jacó, então, tem o seu nome mudado para Israel, que significa aquele que é bom de luta com Deus. Então, quando falamos 12 tribos de Israel, Israel é um nome dado por Deus a Jacó. Então, são os 12 meninos de Jacó. Os 12 filhos, é uma grande família. É justamente isso que nós estamos dizendo. Então, vamos continuando. Nesse sentido, então, Jesus, que olha o poço, percebe que há lá uma mulher. Então, havia uma mulher à beira daquele poço. E nesse sentido, aquela bela mulher percebe que Jesus vinha ao seu encontro, com aquela costumeira placidez que lhe pedia um pouco de água, né? Então Jesus, com aquela placidez ali que lhe era comum, com aquela calmaria, com aquele seu encanto, vai se aproximando do lago e pede, do poço, e pede àquela moça que lá estava um pouco de água. Só que para o espanto daquela moça, ela logo percebe que aquele homem tinha características diferentes, pois ela estava na Samaria e tem vestimentas, costumes, até mesmo feição, pois eram de tribos diferentes dos judeus que destacavam-se dos samaritanos. Então ela logo bate o olho em Jesus, Jesus que para além de judeu ainda era nazareno, que é um grupo que defendia alguns tipos de uma vida mais digna, que tinha os cabelos mais alongados, bipartidos ao meio, usavam um tipo de roupa específica. Então ela observa e fala, mas pera, como você está falando comigo, sendo eu samaritana? Tu és um judeu. Então esse é o questionamento que ela pontua. Ou na íntegra, ela diz assim, como tu, sendo judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Então ela ficou um pouco espantada. Mas como? Que audácia! Nesse sentido, Jesus olha para ela com compaixão e assevera o seguinte: os judeus e os samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Então Jesus ele repousa o olhar sobre ela e diz, mas pense comigo. Nós estamos aqui separados, mas porventura um judeu e um samaritano têm necessidades diferentes entre si? Nós dois não necessitamos de alimento, nós dois não necessitamos de água, nós dois não necessitamos de amor, não necessitamos de paz, de acolhimento. Teríamos nós uma necessidade diferente? Essa é a pergunta de Jesus, que prossegue dizendo, bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar a água viva. Então ele está dizendo assim, olha mulher, bem se vê que você não entendeu ao certo os dons de Deus, pois se você tivesse compreendido, saberia que está diante de mim, que posso lhe dar a água viva. Mas a gente lendo assim, dá para entender? Não dá para entender. Então a mulher também não entendeu. E aí ela perguntou, porque eu também lendo assim, nós estudando, né, não dá para entender muito bem. E ela, da mesma forma. E é por isso que ela pergunta. Ela fala, mas o que vem a ser essa água viva? Que água é essa? A água que eu conheço é essa aqui, do poço de Jacó, essa já costumeira. Qual é essa água viva que tu dissestes que tens? Essa é a pergunta da mulher. Porque nós lendo também, Jesus nos parece incompreensível. Então ela pergunta e diz assim, onde tens? Onde que tem essa água? Se a água que existe aqui é apenas a desse poço, então você está falando que tem água de beber e é uma água de vida, né? Uma água pura. Mas como? Eu só estou vendo uma água e é a água desse poço. Se você não está com a mão no poço, você não tem água. Que água é essa? E aí ela complementa dizendo o seguinte, acaso você seria maior que o nosso pai Jacó, que nolo deu desde o princípio? Por quê? Porque aquele poço lá era considerado um motivo de bênção. Pensa num lugar desértico, num lugar do sol escaldante, você consegue construir um poço. Isso era um sinal de muita alegria, pois significava que ali ao entorno poderia fixar-se moradia, pois tinha água. Então ela estava perguntando, mas você, que eu nem conheço e ainda é judeu, como você
atreve a dizer que tem água? Seria tu maior que o nosso pai Jacó, que fez esse poço? Então aqui, Jesus, ele reflete e diz assim: mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Vem do amor infinito de Deus, que sacia todas as criaturas. O que Jesus está dizendo? Olha, eu não estou falando da água comum. Não é essa água líquida. Eu estou falando de outra coisa. Por quê? Nós utilizamos a água para, essencialmente, matar a sede. É para isso que nós utilizamos a água. Se eu digo que eu tenho água e é uma água que, se beber, não terás mais sede, eu estou dizendo que eu carrego comigo algo que preenche lacunas, algo que satisfaz o ser, não necessariamente a água comum. E aqui nós vamos encontrar algo muito interessante também. Algo muito interessante, porque Jesus ele vai fixando para ela o seguinte: que um dia aquele poço secaria. No leito da terra, onde agora repousam suas águas claras, pode até mesmo uma serpente fixar o seu ninho. Então ele está dizendo assim: olha, mas esse poço que você tanto prestigia, que você tanto tem amor, nós não sabemos se no fundo dele, às vezes uma serpente não fez seu ninho. E mesmo se ela não fizesse, o que não nos garante que esse poço não irá secar? Então Jesus estava levando a samaritana a uma reflexão um pouco mais profunda, dizendo o seguinte: não sentes as afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Então Jesus fala: você não vê a verdade nas minhas afirmativas, nessa sede sua de todo dia? Por quê? Nós não tínhamos água encanada, gente. Então todo dia tinha-se que buscar água. Então Jesus está dizendo assim: olha, você não vê que a minha proposta é diferente? Você não ter que vir mais buscar água, igual você faz todo dia. E não adianta, porque mesmo que busque, ela acabará. E mesmo que o poço esteja aqui, nada nos garante que ele não secará. Então Jesus está elevando a reflexão para um outro nível. Um outro nível. E ele diz o seguinte: não obstantes levares cheio o cântaro, que é o vaso, né? Voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Então você pode encher até a boca, ou como a gente brinca aqui em Minas, até o talo. Não vai adiantar. Por quê? Porque acaba. E você terá que voltar para buscar água novamente. Entretanto, os que beberem da água viva que eu trago estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Então Jesus está dizendo assim: olha, mas se acaso aceitares a água que eu trago, nunca mais terás sede, mesmo no deserto, mesmo com o sol escaldante do mundo. Mas se aqui a água não é água, o sol também não é o sol, né? O sol são as dificuldades, são os problemas, são os desafios que nós enfrentamos durante a nossa caminhada no nosso deserto. Deserto esse que é muito simbólico na Bíblia. Não é por acaso que Moisés esteve no deserto, não é por acaso que Jesus esteve no deserto, não é por acaso que Paulo esteve no deserto. Sempre essa figura nos mostrando um símbolo. O que é o símbolo? No deserto não há nada. Só você e aquele que é onipresente, que é Deus. Então o deserto mostra para nós um local de reflexão íntima. E Jesus está dizendo, até mesmo no deserto, quando você pensar-se sozinho, avaliará que detens a água viva que não te deixas perecer, que detens a água viva que não te deixas ter sede. Essa água viva é um amor de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E aí a mulher escutava, né?
E aquelas palavras lhe chegavam no mais profundo do santuário do Espírito. Então ela escutava e aquilo tudo era muito novo. E aquelas palavras para ela sim chegavam no profundo do seu coração. Porque quem já tinha vindo com essa conversa outrora? Ninguém. Ninguém havia falado como Jesus falara a ela naquele dia. Como assim? De não ter mais sede, de não ter mais necessidade, de mesmo num deserto escaldante, num período de aflição, se sentir consolado, amado, acolhido. Como assim? Então ela meditava no profundo do seu ser. E nesse sentido, ela disse, não perdeu tempo. Falou assim, Senhor, então me dá dessa água. Quem não falaria? Ela refletindo quanto de coisas boas que detém, toda essa água, o tanto de privilégios que ela traz, ela logo não perdeu tempo e diz, mestre, me dê dessa água, me dê de beber. E Jesus diz, mas ouve. Ou seja, peraí, não é assim afoito, não é assim, dá e bebeu e acabou. Senão ia ser muito fácil, já pensou? Água da evolução, aí a gente vai até tomar um pouquinho aqui também. Aí a gente coloca aqui e toma e tá tudo resolvido. Essa aí é fluida, eu garanto. Graças a Deus. Então não pode ser tão simples assim, tão fácil assim. Por isso que Jesus diz, mas ouve. E aí narra Humberto de Campos que o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas da sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Então é tão interessante que é sutil a educação dos espíritos superiores, Mas se Humberto de Campos está falando que Jesus começou a esclarecê-la de assuntos íntimos, se a gente procurar num livro, não tem mesmo não. É assuntos íntimos, Então Jesus começou a esclarecê-la, mas principalmente nos dando a entender que existem necessidades materiais que são ilusórias, que nos fazem ter uma sede e uma fome que não são reais, que são mentirosas. É por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede. Mas não é qualquer sede, é sede de justiça. Por quê? Porque tem fome e sede que não é de justiça. Tem fome e sede que são criadas por nós. E nós percorremos toda a nossa vida em busca de ilusões que nós criamos, até chegar no mundo espiritual e nos desiludirmos, nos desencantarmos, pois descobriremos que aquilo que percorremos às vezes toda a vida física em busca não é o que de fato dá sentido à nossa existência de espírito imortal. Mas esse é um processo doído, doloroso. Então Jesus estava aclarando com carinho, estava conversando com ela de maneira gentil, acolhedora. Sendo assim, a mulher samaritana ela já pegou, Ela já viu que para Jesus não tinha segredo. Ele deve ter falado, eu sei que está acontecendo isso, esse outro. Então ela percebia ali que diante de Jesus não havia segredo. E não havendo segredo, ela então abre o seu coração, chora e responde. Por que é importante registrar aqui o choro? Porque no nosso contato e aproximação de Jesus, no nosso mundo íntimo, a gente chora mesmo. Que às vezes a gente põe para fora algo que está guardado, algo que a gente está segurando, porque sentir-se amado é sentir a vontade mesmo para chorar. E nós percebemos que o mundo hoje anda com um amor, como nos advertiu Jesus no sermão profético, que por conta do aumento das iniquidades, o amor de muitos se esfriaria. Hoje nós andamos pelas ruas e percebemos que o amor de muitos se esfriou. Mas isso não quer dizer que nós deixamos de sentir a necessidade de sermos amados e também de sentir a necessidade de amar. Tanto é que nós nos cumprimentamos todos os dias de maneira corriqueira, dizendo assim, olá, tudo bem? E aí a pessoa responde tudo por educação, mas às vezes não está tão bem assim. E aí se a gente para e fala, não, mas eu estou perguntando de verdade, está tudo bem? E olha com um olhar acolhedor a pessoa, vai chorar.
porque nós também choraríamos, porque o mundo anda duro. E não é por acaso, é porque é na forja das provas da vida que nós conseguimos nos fazermos espíritos imortais com virtudes excelentes, pois são consolidadas na dor. Como um ferreiro que, quando quer dar ali resistência ao ferro, ele logo tira da brasa e mergulha no gelo, onde o choque térmico faz com que aquele ferro se robusteça. Dessa maneira também somos nós, espíritos imortais, que para sermos forjados nas virtudes eternas e divinas, temos que passar pelos choques e embates da vida física. Só que isso dói. Dói. Então Jesus, ele está acolhendo. E aí a mulher chora, mas sem perder tempo, logo coloca uma dúvida, uma chaga íntima do seu coração. E ela vai dizer assim: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Ou seja, eu sei que você carrega aqui algo divino, que você representa o Pai. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito eu penso na melhor maneira de purificar a minha vida e santificar os meus atos. Ou seja, ela está falando, olha, que bom que você está aqui para me apresentar algo novo, porque desde muito tempo eu já venho refletindo como melhorar, como ser uma pessoa melhor, como purificar a minha vida e santificar os meus atos. Só que essa palavra santificar quer dizer apenas tornar santo. E santo, quando a gente vai analisar, do hebraico, a gente vai encontrar que é a palavra kodesh, que quer dizer apenas algo separado. O que isso quer dizer? Quando eu estou santificando algo, eu estou separando. Então, santificar o meu trabalho quer dizer separar um trabalho. Como assim? Porque a maioria dos trabalhos são apenas para nós. Quando eu separo um trabalho para Deus, quer dizer que eu não vou dedicar apenas a mim, mas eu vou dedicar também ao outro. Então, santificar a vida é separar um pouquinho da nossa vida para dedicar aos nossos irmãos. Não precisa ser inteira de uma vez, porque nós também não damos conta. E aí nós vamos nos forçar a algo que nós ainda não somos capazes de fazer. Mas nós podemos fazer pouco a pouco. É por isso que na lei de Moisés diz para preservar ao menos o 7º dia, que é o sábado para eles. No seguinte sentido, olha, eu sei, não dá para a gente ser 100% gente boa na semana inteira, mas vamos deixar pelo menos um dia, que aí pelo menos um dia da semana nós separamos para meditar, para avaliar, para dedicar ao auxílio do próximo. Por quê? Porque às vezes nós passamos anos sem lembrar que nós estamos numa fila, onde cada um tem que dar a mão um para o outro. Então, às vezes, a lei de Moisés parece antiga, mas tem semana que a gente passa ela inteira e não faz uma oração, um agradecimento. Lá, pelo menos na lei mais firme, falava assim, pelo menos em um dia, dedica a Deus. E nesse dia você não trabalha, você não faz isso, você não faz aquilo, porque é um dia de você em contato com a espiritualidade. Então, nos mostra de uma maneira mais rudimentar, mas que é possível um contato nosso com as esferas mais elevadas. Isso é muito importante. E aí a mulher continua dizendo o seguinte: entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Ou seja, eu pretendo modificar a minha vida, mudar os meus atos, mas há uma confusão em meu entorno. Eu não consigo, não sei adorar a Deus. Por quê? Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discordâncias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me, mestre, o melhor caminho. Então, o que ela está dizendo? Que ela está confusa. Por quê? Os samaritanos diziam que era necessário adorar a Deus sobre o monte Gerizim, enquanto os judeus falavam que era para adorar a Deus
no Monte Sião. Monte Sião, que é onde ficava o Templo de Jerusalém. Mas por que deu essa discordância? Por que o samaritano e os judeus chegavam a se ferir com armas? Igual ele está comentando que feriu um dos nós por conta de discordâncias religiosas. As pessoas que nós temos mais dificuldades não são os inimigos de fora, mas são os inimigos de dentro, principalmente da nossa família. Foi isso que aconteceu. Se a gente olhar a história do povo hebreu, por que de repente muda? A gente encontra falando na Bíblia que era assim, era o povo hebreu, mas por que na época de Jesus a gente fala o povo judeu? O que aconteceu que mudou de nome? Às vezes a gente fala o povo de Israel e depois a gente troca, já tem samaritano, tem judeu, tem levita. O que aconteceu? Houve uma cisão. O Império de Israel era um dos mais fortes à época. E nós temos as histórias como de rei Davi, mas nós temos principalmente de Salomão, que foi o rei mais poderoso que o Império de Israel já teve. Entretanto, depois da morte de Salomão, nós tivemos uma ruptura. Então nós tínhamos as 12 tribos, a comunidade que se separou. E aí nós vamos ter as 10 tribos que foram para o norte e duas, que continuaram ao sul. E aí tem os levitas que ficou no meio do caminho. Mas na verdade foi 9, e ficou 2. E aí os levitas mais ou menos em 2, Só que aí o que acontece? Nessa ruptura, o templo já estava construído, que foi construído junto com o governo de Salomão. Tanto é que Salomão constrói um templo fantástico, enorme, que era conhecido como o Templo de Salomão, uma das construções mais grandiosas da antiguidade. E para o judeu, ou melhor, para o israelita, o local de adorar a Deus era na onde? No templo, para todas as tribos. Mas depois dessa ruptura, as 2 tribos que deram o nome judeus, que eram a tribo de Judá e a de Benjamim, começaram a cercear a vinda das outras tribos para cá, que eram as tribos de Efraim, de Zebulon. Então começaram a cercear. Então o samaritano vinha e ele não podia entrar em Jerusalém, mas ele tinha sua prática religiosa. Então ele pensou, mas poxa, para que a gente possa adorar a Deus é necessário um monte, porque tem a figura simbólica do monte em toda a Bíblia. Moisés, no primeiro contato com Deus, ele está sobre o Monte Sinai. Nós temos o templo constituído sobre o Monte Sião. Nós vemos Jesus sobre o Monte Eremos, falando o que para nós ficou conhecido como o Sermão do Monte. Nós vamos encontrar Jesus sobre o Monte das Oliveiras. Então eles disseram, vamos ter o nosso monte e vamos construir o nosso templo. E o templo dos samaritanos era no Monte Gerizim. Então quem nascia na Samaria era instruído. Louve a Deus neste monte, no Monte Gerizim. Enquanto os judeus falavam, está tudo errado, porque só tem um templo. E o templo real é o nosso, que é sobre o Monte Sião, porque foi aqui quando a gente estava junto que foi edificado. Vocês que são os traidores. É por isso que o samaritano era mais mal visto do que um gentil. Porque um gentil era só alguém que não conhecia a Deus. Mas um samaritano era alguém da família, que teve acesso à lei de Moisés, que eram irmãos, mas escolheram separar-se. Então os samaritanos eram muito mal vistos. Quando Jesus queria enfurecer um judeu, foi como quando ele contou, dando o exemplo da maior caridade, uma parábola. A parábola do bom samaritano. Isso para o judeu arrepiava a espinha, até na nuca, que ele fala, nossa! E Jesus ainda fala mais, passou um sacerdote, ou seja, o mais alto cargo do judeu, passou um levita, não fizeram nada, mas passou um samaritano e fez. Aquilo para ele arrepiava assim, por quê? Porque o samaritano era considerado não apenas alguém que não conhecia a Deus, mas um traidor da fé, um traidor da família. Então Jesus aqui com essa mulher, a mulher espantou-se. E ela diz, mas então onde eu devo adorar a Deus? É uma pergunta honesta, sincera, porque ela estava reconhecendo as qualidades morais de Jesus diante dela. Mas Jesus era judeu, era samaritano. E agora? O que fazer diante desse dilema? Nesse sentido, Jesus a observa compadecido. Por quê?
porque compreendia as angústias daquele coração. E ele diz assim: tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros na grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. O que Jesus está dizendo? Olha, de fato, as confusões comezinhas religiosas têm atrapalhado. Os lobos têm dispersado as ovelhas. Isso é muito atual, né? Se a gente lê o jornal, se a gente ligar a TV, nós vamos encontrar fulano da religião Y, apedrejou, matou, assediou fulano da religião C. Mas aqui, há 2000 anos atrás, Jesus já dizia, mas ele dizia mais. Ele dizia que o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas, que os lobos dispersaram. E Jesus é bem claro ao dizer como seriam reconhecidos seus discípulos. E os seus discípulos não seriam reconhecidos pelo número de livros que leram, tampouco pelos trabalhos que fizeram, tampouco pelo aquele artifício que carregavam, seja algo vinculado a um colar, a um livro, não. Mas Jesus diz em João capítulo 13, versículo 35, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não adianta eu dizer que sou cristão se eu não tenho capacidade de amar o meu semelhante. Porque eu sou reconhecido como cristão amando, não dizendo, não portando algo físico, pois Jesus mesmo disse que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Mas ainda hoje nos confundimos. Ainda hoje caímos em ilusões, imaginando que se eu faço X ou Z, Jesus afasta-se de mim, Jesus deixa de me amar, eu deixo de ser cristão, quando Jesus deu apenas uma única instrução, que é a de amor. Nós não podemos esquecer, porque quando nós nos esquecemos, nós cometemos crueldades. Nesse sentido, Jesus continua esclarecendo aquela mulher e diz assim: em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus neste monte ou em outro, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Então Jesus já está dizendo àquela época, olha, se alguém disser que o contato com Deus é aqui neste templo, é aqui neste lugar, é aqui neste monte, não acredite, pois Deus é Espírito e em Espírito deve ser adorado. Não há um lugar que possibilita uma maior conexão com Deus. Mas se não ficou tão claro, Jesus nos conta um caso. E está registrado para nós em Mateus capítulo 17, versículo 20, onde ele vai dizer assim: porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte, passa-te daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. O que Jesus está dizendo? Não é um monte a montanha. Tem gente que interpreta o monte como as dificuldades, os problemas, né? É uma boa interpretação, mas existe uma outra. O monte não é um local que você sobe para se conectar com Deus. Não foi assim com Moisés, não foi assim com Jesus, não é assim que foi construído o templo de Jerusalém. Então Jesus está dizendo, olha, se a gente tem fé, a gente consegue trazer a montanha da conexão de Deus para o banheiro da minha casa, num dia que está tendo uma desavença familiar. E de lá do meu banheiro eu consigo rogar a Deus, e a minha fé traz a montanha da elevação espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Só que nós não conseguimos perceber. Então Jesus fala, se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, montanha que quer dizer subir, elevar-se, passa-te daqui para lá. Deus está em toda parte, Ele é onipresente, não nos ouviria? Então Jesus nos diz, esclarecendo àquela mulher, haverá um dia que Deus não será adorado nem neste monte, nem nesse outro, mas em espírito e em verdade, pois é assim que Ele o é. E aí Jesus continua, por isso venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. Então Jesus vem para abrir as portas do nosso coração, que simboliza o sentimento,
para que a gente compreenda que em nós é possível haver uma comunhão entre o Filho e o Pai e a Mãe, que é nos céus Deus. É possível. E é por isso que Jesus nos disse, agora em outra parte do Evangelho, já no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19 a 22, onde ele responde, derrubai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Mas disseram a ele os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, como você o levantará em 3 dias? Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos entenderam que ele falava do templo do seu próprio corpo. Então Jesus está dizendo a todo momento, olha, o local mais sagrado para entrar em contato, em comunhão com Deus é no nosso íntimo. É aqui que nós conseguimos as mais elevadas conexões com a espiritualidade superior. Não são os lugares, tão poucas pessoas, tão poucos artifícios, mas sim o nosso sentimento. E foi isso que Jesus veio nos mostrar, que não era mais necessário temer, pois à época de Moisés as pessoas tinham medo de se aproximar da montanha. Então elas diziam assim, Moisés, suba em meu lugar. E lá havia a nuvem de fumaça e a montanha tinha trovões, e tremia e o povo morria de medo. Mas Jesus nos apresenta um Deus carinhoso, que nos cuida, que nos ama e que não faz sentido termos medo dele. E isso nos faz repensar uma série de coisas, como, por exemplo, como nós fazemos para educar crianças que às vezes se equivocam e nós ensinamos erroneamente. Não faça isso, senão o Papai do Céu fica triste. Não faça isso, Jesus fica chateado. De maneira nenhuma. Jesus poderia materializar-se quando nós dissermos isso e falasse, é mentira. Não fique chateado, não. Quem fica chateado é ele, pois não consegue te amar aceitando a tua imperfeição. Eu consigo. Porque senão nós não percebemos, mas estamos traumatizando os jovens. Porque no dia que ele errar uma coisa grave de verdade, ele vai se sentir envergonhado de fazer uma oração. Porque Deus não gosta quando ele erra. Mas é justamente quando ele mais precisa de Deus. E aí, sem perceber, distanciamos os jovens. Temos que tomar cuidado, porque Jesus está dizendo que Deus está em toda parte, principalmente no nosso sentimento, no nosso coração, quando assim queremos. Nesse sentido, então, Humberto de Campos fala que fez um suave silêncio entre os dois. Também, depois de uma dessa, gente? Fez um suave silêncio entre os dois. E enquanto Jesus parecia sondar o invisível, olhar longe, aquela mulher samaritana meditava. Por que é importante Humberto de Campos registrar isso para a gente? Porque senão nós também queremos fazer um processo que é sem caridade para conosco mesmo. Que é assim, ler a lição de Jesus e nos obrigar a fazer de hoje para amanhã. Nós não vamos conseguir. Nós vamos fraquejar, nós vamos cair e às vezes seremos enganados pelo nosso próprio orgulho e vaidade. Pois mesmo se Jesus virasse e falava assim, olha, eu acho que você ainda está um pouco vaidoso, Tiago. Eu ia falar, não, Jesus, já é mentira, já superei. Aí você fala, não, Tiago, isso aí não existe. Mas se a gente observar a história dos discípulos, nós vamos encontrar isso acontecendo. Jesus se aproxima de Pedro e diz assim, Pedro, tu ainda não estás preparado. Ainda hoje me negarás 3 vezes. Pedro fala, de jeito nenhum, todo mundo vai negar, eu não. Jesus fala, olha, ainda vai ser hoje, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Porque tu ainda não está forjado na virtude. Mas Pedro não aceitou, mostrando também para nós que nós apenas aceitamos as coisas quando nós estamos dispostos a nos modificar. Por isso que a mulher parou para meditar. Ninguém conquista as virtudes do Evangelho de maneira abrupta. Isso não existe. Isso é um tipo de negação. A gente está escondendo. Não é possível que a gente se torne uma pessoa totalmente diferente de um dia para o outro. E se não é possível para nós, também não será possível para o nosso semelhante. E isso nos ensina a ser mais humildes, exigir um pouco menos. Por exemplo, nossa, fulano, até hoje você não melhorou? Estou te falando tem 1 semana. Gente, os espíritos superiores estão insistindo conosco desde a época de Jesus para mais. E não perderam a esperança.
E às vezes a gente já desiste das pessoas em 1 mês, 2, 1 ano. Isso não é o correto de se fazer. Mas vamos prosseguindo, caminhando para o final. Passa-se um tempo, então, esse capítulo é bem longo, aí a gente fez alguns recortes. E passa-se um tempo e os discípulos, né? O André, o Tiago e o Felipe finalmente chegaram com as quitandas, conseguiram achar o vilarejo e estão chegando. Mas aí eles já eram identificados, né? O pessoal já olhou para eles, bateram o olho e falaram, aqui, os discípulos de Jesus, vamos atrás deles que nós vamos até Jesus. O homem faz milagre, gente, vamos dar um pulinho lá para a gente ver o que acontece, né? Então eles já iam chegando com pães, frutas e também chegaram com uma multidão. E nessa multidão tinha samaritano, tinha gentil, tinha judeu, tinha de tudo. E aí o Felipe chega até Jesus, né, de maneira mais carinhosa, cutuca ele, isso que sem falar que eles ficou surpresos, né? Eles olhou de longe assim, Jesus e uma mulher na beira do poço, eles ficou caladinho. Tá registrado, gente. Eu não estou inventando não, tá registrado que eles não quis falar nada. Por quê? Porque naquela tradição do povo hebreu, Abraão conheceu a sua esposa na beira do poço, Jacó conheceu a sua esposa na beira do poço, então eles olhou e falaram, mas Jesus estava mostrando para nós um tipo de relacionamento, ou seja, aquele que representa o amor de Deus relaciona-se mesmo com aquele que a gente pensa que é o traidor. É esse o símbolo, é profundo. Depois, um outro dia, a gente explora melhor, mas vamos prosseguindo. E aí o Felipe chega carinhoso e diz assim, mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. É indispensável cuidardes do sustento. Descansai e comei. Então Felipe fala, mestre, um pouquinho de pão, por favor. É necessário que você coma. Um sustento do corpo, descansar. Nesse sentido, Jesus diz, não te preocupes, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez nem meus próprios discípulos ainda puderam conhecer. E aí Felipe, curioso, né? Qual? Respondeu com interesse, qual? E Jesus disse, antes de tudo, o meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a esse mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. O meu sustento é realizar a sua obra. Ou, em outras palavras, a minha comida é a vontade do meu Pai. Então ele estava dizendo que existe uma outra coisa que nutre. Por quê? Porque aqui nós procuramos coisas buscando nutrição, mas elas não são verdadeiras. Elas não são reais. O pão simboliza também a matéria. Jesus diz que se alimenta de outra coisa, algo imaterial. Porque eu posso chegar, por exemplo, na venda e pedir, talvez ali, 5 quilos de arroz. Mas eu não posso pedir 5 quilos de amor. Mas nós também somos carentes de amor, e não só de arroz. Eu posso ir ali na venda e pedir 2 litros de óleo, mas eu também não consigo ir na venda e pedir 2 litros de ódio. A gente muda só um pouquinho a nomenclatura, né? Mas não dá para pedir. Mostrando para nós que existe algo que rege as nossas vidas, alimentando e desnutrindo, que é imaterial. São os nossos sentimentos, nossas emoções. E é necessário ter olhar para vê-las e interpretá-las, para vê-las e compreendê-las. Porque para além das coisas materiais, o que nos faz estender a mão e ajudar um amigo é o meu afeto por ele. E não apenas aquilo que ele detém materialmente falando. Nesse sentido, então, o discípulo observa, é verdade, eu te entendo, mestre. Se eu olhar aqui, é possível ver o tanto de coração que tem aqui. Nós não podemos perder essa oportunidade de divulgar a boa nova. Ó, o tanto de gente, Senhor, você viu que nós trouxemos uma multidão aqui? Ó, a rapaziada que chegou conosco, o tanto de gente. E aí ele fala, levaremos essa vitória para Cafarnaum. Pensa, falar do evangelho para esse tanto de samaritano. Agora nós vamos catequizar é todo mundo. Os samaritanos, que é esses desviados, esse povo aí que não presta muito. A gente vai levar essa vitória para Cafarnaum, Senhor. Não precisa comer, abre a sua boca, faz a palestra. Então era mais ou menos isso que o Felipe estava dizendo. No profundo do seu coração era isso. Mas aí vem Jesus e, como de costume, né, nos apara as arestas. Porque às vezes nós somos muito afoitos na divulgação do evangelho e não percebemos que talvez nós não tenhamos compreendido a mensagem tão bem quanto deveríamos. E Jesus diz assim,
Não é isso propriamente o que me interessa, Felipe. Olha que coisa. Então Jesus está falando, não é bem isso não. Não é bem isso. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é apenas entender o que o Pai deseja de nós. Então Deus não deseja que a gente faça sucesso com os populares do mundo. Ele deseja apenas que nós estejamos com a consciência pura, sabendo que fizemos aquilo que deveríamos fazer. Essa é a questão que a espiritualidade nos coloca. Diferente dessa que o Felipe estava dizendo, querendo a aprovação popular. Mas Felipe não se contenta. E é justamente por isso que Jesus vai dizer, Jesus vai dizer a Felipe, né, e os discípulos, observemos o comentário das pessoas. Vamos ver se eles entenderam mesmo. E aí eles silenciam um pouco. E aí começa a ouvir que Jesus era um aproveitador, que Jesus era preguiçoso, era vaidoso, enlouquecido, um espertalhão. E os discípulos vão ficando um pouco assustados. Por quê? Porque eles imaginavam que ali havia sido a vitória. Jesus havia convertido uma multidão por completo. Mas podemos pesquisar em todas as passagens evangélicas, não há uma que Jesus conquista a multidão. Ou melhor, existe uma, que é quando ele entra em Jerusalém antes de ser crucificado. A multidão canta hosanas, diz que ele é o rei, que ele vai salvar, para dali a uma semana condená-lo à morte. Então nós devemos tomar cuidado com a aprovação do mundo, porque agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Nós vamos encontrar Joana de Ângeles dizendo que aqueles que são os mais aplaudidos no mundo são os mais escravizados. Ou como nós podemos ver também numa mensagem de Emmanuel, no livro Roteiro, intitulado para nós Evangelho e Individualidade, onde vai dizer que Jesus se importava muito com a multidão, para com todos. Entretanto, ele era o orientador da transformação individual. Analise no Evangelho o que Jesus diz para o cego de Jericó, não é o que ele diz para a mulher adúltera, que não é o que ele diz para o paralítico, que não é o que ele diz para a sogra de Pedro. A cada um ele sonda o coração e a individualidade, sabendo que todos nós somos seres únicos, com dependências únicas. E aí Jesus fala ao indivíduo, de coração a coração. E quando nós queremos falar a todos, sem perceber, talvez nós estejamos nos enganando. Talvez nós estejamos nos comprometendo. E os discípulos ficaram espantados. E aí Humberto de Campos vai trazer o que Jesus nos falou no último parágrafo do capítulo. E Jesus diz assim, olha, não vos admireis da lição deste dia. Não fiquem espantados. Quando veio o Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Ou seja, quando João Batista ainda estava, ele foi para o deserto, ele estava sozinho, nutria-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito do Satanás. Então o homem ficou louco, foi para o deserto sozinho, vestir pele de animais, alimentar de mel silvestre e alguns pequenos gafanhotos, ficou louco, está acompanhado do Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me de glutão e beberrão. Então João Batista, que ficava sozinho, isolado, não agradou. Jesus, que começou a sua tarefa no mundo em uma festa de casamento, transformando água em vinho, também não foi o suficiente. Era chamado de glutão e beberrão. E aí ele vai dizer, esta é a imagem do campo onde devemos operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não pode se preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sobre as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Há um juiz apenas. E esse juiz é a nossa própria consciência. Esse juiz é quando nós vamos nos deitar, e é por isso que é o momento de maior reflexão, porque às vezes nós estamos agradando a todos,
mas sem um momento de olhar para o nosso íntimo e ver se estamos condizentes com aquilo que nós achamos que é digno. E é por isso que a maioria das reflexões vem à noite. Por quê? Porque à noite, antes de dormir, é quando acabam as fugas psicológicas, que a gente vai dizer. Que é o quê? É a luz, o amigo que fala, o telefone, a TV, tudo aquilo que não nos permite silenciar a mente e ouvir a voz no nosso íntimo, que é onde Deus se manifesta. Por isso que um dos sintomas que mais aparecem às pessoas que estão com algum problema é a insônia. Por quê? Porque aí não consegue ouvir a voz que nos fala, olha, isso que nós estamos fazendo talvez não é o melhor. Essa ação que nós tomamos talvez não é a mais digna. Nós não sabemos, mas é Deus revelando-se a nós. Essa é a água viva. É o contato com o amor de Deus, sabendo que mesmo imperfeitos, sabendo que mesmo que a gente tenha se ausentado da família, como os samaritanos fizeram, Jesus ainda vem ao nosso encontro, nos mostrar que está disposto a um relacionamento conosco, vem ao nosso encontro nos mostrar que há lugar para nós na família, vem ao nosso encontro e nos mostra que mesmo com as nossas falhas, Ele nos ama. Isso é o essencial para entender essa questão da água viva, que é aquela que sacia a nossa sede. E aí eu vou ler o poema e a gente acaba mesmo, gente. Chama A Escola de Jesus Convida. Porque tudo isso que nós estamos estudando é para aceitar o convite de Jesus, que oferece a água, que oferece para que a gente siga Ele, que oferece um novo caminho. Então, a poesia chama A Escola de Jesus Convida. Está no livro Cartas do Evangelho, é de Casimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier. E diz assim: se desejas luz e paz, eis, meu amigo, que insisto na tua vinda hoje mesmo à escola de Jesus Cristo. Ruge ainda a tempestade? Não te perturbes, não temas. O Evangelho é o templo vivo que nos resolve os problemas. Perdestes tudo em derrotas da ambição arrasadora? Vem renovar teus caminhos, partindo da manjedoura. Tens aflições, amargura, tristezas, enfermidade? Vem ouvir os pareceres do médico da verdade. O sofrimento, o cansaço parecem longo, sem fim. Escuta o convite eterno, repetindo: vinde a mim. Tem sedes de compreensão, carinhosa e compassiva? Recorda que há 2000 anos já corre a fonte da água viva. Queres a vida risonha, num mar de alegria e flores? Procura simplicidade, lembra-te dos pescadores. Sentes dúvidas, anseias quanto à luz dos fins supremos? Volve ao Messias, embora no impulso do Nicodemos. Caíste? Esquece a mentira, com quem ainda te aconselhas. Coloca os pés noutro rumo, busque a porta das ovelhas. Se te envolve a sombra extensa da lágrima tormentosa, lembra os bens que floresceram sobre a via que foi dolorosa. Se padeces a tortura do espírito solitário, console-te a glória eterna que resplandeceu no Calvário. A luta tem sido um fardo para a tua alma oprimida? Atende a Cristo e acharás caminho, verdade e vida. Vem à escola do Evangelho, da caridade e da luz. O livro é o teu coração, o mestre amado é Jesus. Apenas recomendamos que antes de entrar, meu irmão, deixes lá fora as sandálias que adorastes a ilusão. Então, muito obrigado pela paciência de todos na noite de hoje e a oportunidade do trabalho.